A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira uma nova fase da Operação Última Milha contra uma rede de monitoramento ilegal supostamente operada pela ABIN durante o governo Bolsonaro, a Agência Brasileira de Inteligência. A ação da PF mira ex-servidores da agência e influenciadores ligados ao chamado Gabinete do Ódio. Aliás, essa expressão ela foi cunhada por jornais. Tem gente que associa até a minha matéria de capa da Cruzoé, que nós vamos lembrar aqui, que foi de outubro de 2019, mas ela aprofundou diversos elementos sem ter criado essa expressão que já era anterior. Aliás, vem dos próprios bastidores de Brasília. Agentes foram às ruas para cumprir 5 mandados de prisão preventiva e 7 de busca e apreensão em Brasília, Curitiba, Juiz de Fora, Salvador e São Paulo. Os alvos são Matheus de Carvalho Espósito, Richard Sposer, Marcelo Araújo Bormevê, tem um T mudo, me parece, no final, não sei se pronuncia, e Giancarlo Gomes Rodrigues, além de Rogério Beraldo de Almeida, contra os quais houve ordem de prisão e de busca. Também estão na lista José Matheus Salles Gomes e Daniel Ribeiro Lemos, alvos somente de mandados de busca. Segundo a PF, prestem atenção agora em exemplos específicos. O sargento Giancarlo Gomes Rodrigues, cedido à ABIN durante a gestão de Alexandre Ramagem, usava recursos da agência para alimentar perfis cooptados nas redes sociais, que espalhavam desinformação contra alvos do bolsonarismo. E esses perfis marcavam, como a gente diz no jargão de rede social, o Carlos Bolsonaro, conhecido como Carluxo. Então, o uso da estrutura do Estado só agrava o que a mensagem que nós vamos colocar na tela ilustra: a manipulação bolsonarista do debate público, o que eu apontei desde o primeiro ano do governo Bolsonaro. Obviamente, quando estavam no poder, a gente já fazia toda a vigilância há muito tempo, mas o uso da estrutura para essa manipulação já era apontado na raiz. E esse caso está revelando que ainda foi feito de uma maneira pior. Cadê a mensagem, produção, para a gente colocar? Tá aí, ó. Segue o perfil do maluco que eu estou alimentando. Richard Poser, mas usa uma conta fake. Não segue com a sua, não. Tudo que eu estou passando, ele publica. Acabou de publicar mais uma. E aí o interlocutor responde e está marcando o CB, Carlos Bolsonaro, segundo a PF, em todas. Aliás, esse Richard Poser também está aí listado no inquérito. Quer dizer, é uma pessoa real que aparentemente foi cooptada para servir de disseminador de desinformação ou de ataques a rivais políticos, ou qualquer pessoa que contrariasse os interesses do bolsonarismo, sendo alimentado por um policial que estava servindo na ABIN sob comando do Alexandre Ramagem. Duda, olha só essa frase que ele coloca ali. Mas usa uma conta fake, não segue com a sua, não. Quer dizer, ele está apontando, olha, eu estou alimentando aqui, e a PF diz que com dados obtidos pelas ferramentas de pesquisa e recursos da ABIN, que não deveriam ser usados para esse propósito. Estou alimentando aqui um perfil e segue lá, mas usa uma conta fake. Quer dizer, você tem uma pessoa que está alimentando um outro perfil para divulgar uma desinformação sem se expor, e sem expor a origem de eventual dado que está sendo usado. E ainda está recomendando a outra que também não se exponha, que use uma conta fake para seguir. Quer dizer, tem toda uma preocupação de não deixar rastro, de você criar um distanciamento entre aquelas pessoas diretamente envolvidas com o governo Bolsonaro e a máquina pública e aqueles que estão fazendo a propaganda do regime nas redes sociais. Totalmente irregular. Nas redes sociais é muito importante isso, né, de você ter várias contas repercutindo aquele conteúdo para ele ganhar mais visibilidade, ser mais acessado por mais gente. Então isso é o que eles estavam fazendo aí. Agora, Felipe, é uma desvirtuação completa do que é a atribuição da ABIN, porque a ABIN foi criada época ainda do Fernando Henrique, que era para me coletar informação para ajudar nas decisões do presidente. É isso, né? Então, é uma posição um pouco passiva, né? Você coleta dados e você mostra para o presidente e fala assim, olha, agora você decide aí uma política pública ou qualquer outra coisa. Isso de você ficar alterando, né? Influenciando
na discussão pública de maneira artificial, vai totalmente fora do que é o dever da ABIN. E ainda pior, né, porque ainda tinha essa orientação, que é uma orientação política, partidária, ou até ali meio de proteger a família, né? Tem também essa questão familiar aí muito forte, que vai contra os princípios da República, né? Você não pode usar nenhuma instituição pública brasileira para um fim pessoal, familiar. Isso é um absurdo. E a Polícia Federal identificou ações clandestinas da ABIN bolsonarista para, abro aspas, caçar podres, fecho aspas, do deputado federal Kim Kataguiri, que ousou criticar Bolsonaro. Kim Kataguiri, que também é crítico do Lula. E ele ousou criticar o Bolsonaro e passou a ser, portanto, perseguido de acordo com as confirmações da Polícia Federal. O policial Marcelo Bormevé deu a determinação, falando em levantar tudo, levantaremos tudo, até de pessoal de gabinete, tem essas expressões ali entre aspas, nas decisões que foram tomadas, inclusive agora sob a relatoria do Alexandre de Moraes, e o Giancarlo, que nós citamos nessa mensagem anterior, respondeu: vou ter que falar um palavrão, mas é a expressão que ele usou. O foda é achar. É até uma resposta que pega bem, e daqui a pouco a gente vai mostrar o vídeo da reação do Kim Kataguiri para ele, Kataguiri. Porque você tem ali a pessoa envolvida em tentar encontrar um podre, em caçar um podre, para utilizar a expressão que está no relatório, dizendo que é F achar esse podre. E o resultado a gente vê no print de um trecho do relatório da PF que eu publiquei mais cedo no X. O resultado aí dessa conversa. Olha só o item 207 do relatório. As ações clandestinas continuaram em relação aos assessores do deputado federal Kim Kataguiri, com o devido destaque para a difusão das informações produzidas pela estrutura paralela em grupos de conversas. A produção e difusão de desinformação era nos termos declarados pelo policial federal Bormevé. Abro aspas para ele. Joga essa porra no grupo. Servidor de gabinete do deputado Kim Kataguiri advoga em causas particulares, sendo pago com dinheiro público. Fecho aspas. Quer dizer, joga essa P no grupo. Mete essa. Faz isso aí. Quer dizer, estão caçando podres e aí começam a inventar certas narrativas para atacar adversários políticos e tentar macular a sua imagem, tentando assassinar a sua reputação. Isso não aconteceu só com políticos, isso aconteceu com nós, jornalistas independentes, que ousamos continuar fazendo o trabalho jornalístico, o dever jornalístico de vigiar o poder, seja ele qual for. Tem muita gente que acha que porque você vigia os governos do PT, então você tem que ficar do lado do Bolsonaro contra o PT. Mas nós ficamos do lado da profissão, dos princípios morais, dos valores, vigiando o poder do mesmo jeito. Alvo da ABIN, o deputado Kim Kataguiri apontou o caráter autoritário e persecutório do governo Bolsonaro. Vamos assistir ao vídeo que ele divulgou nessa quinta-feira. A confirmação de que eu estava sendo investigado pela ABIN paralela, primeiro me deixa feliz de saber que eles investigaram minha vida toda e também dos meus assessores e não encontraram absolutamente nada que pudessem utilizar contra mim. E segundo, mostra também o caráter autoritário e persecutório do governo Bolsonaro, que estava mais preocupado em perseguir os seus adversários políticos do que em governar o país. Não à toa perdeu as eleições e entregou o Brasil de volta para o PT. Por isso, nós vamos tomar todas as medidas judiciais cabíveis para responsabilizar todos aqueles que tomaram essas ações criminosas contra mim, contra meus assessores e meu mandato. Tá aí Kim Kataguiri dizendo, portanto, que vai tomar aí as providências judiciais. Vamos ver se as pessoas envolvidas ainda vão ter que pagar de uma outra forma para além de serem alvos da operação de hoje. Vamos repetir aqui o que ele falou. Caráter autoritário e persecutório do governo Bolsonaro, que estava mais preocupado em perseguir os seus adversários políticos do que em governar o país. Não à toa, perdeu as eleições e entregou o Brasil de volta para o PT. Aliás, o Renan Santos, que é um dos líderes aí do Movimento Brasil Livre, o MBL, que é o grupo integrado pelo Kim Kataguiri, ele também fez uma postagem na rede social para ironizar justamente a alegação bolsonarista de que eles são sempre perseguidos, etc. E aí mostrando que eram eles, na verdade, que quando estavam no poder estavam perseguindo as vozes dissonantes.
citou inclusive o exemplo do humorista, apresentador Danilo Gentili, que também foi alvo aí de diversas iniciativas, tentaram até censurar o seu filme, forçar a barra ali para que houvesse um mandado de prisão. Então, a gente precisa, no debate público, separar o que é retórica e o que é a conduta prática. Essa é a nossa função diária no jornalismo. Muita gente na sociedade ouve a retórica de políticos, mas não vê as suas condutas. E cabe a nós mostrar essas condutas. Se as pessoas quiserem continuar acreditando na retórica, independentemente da conduta, aí já é uma escolha de outra ordem. Duda Teixeira. Felipe, a lista de alvos é enorme, então você comentou que eram políticos, jornalistas, mostra bem aí que o governo Bolsonaro usou a BIM como um brinquedo ou como uma arma mesmo, né, atirando para tudo quanto é lado. Eu lembro de uma matéria também do jornal O Globo que trazia essa história. O Globo falava do programa, o software que eles usavam, que era o First Mile. Acho que é daí que a Polícia Federal tirou essa operação Primeira Milha, né? E que era um software. Exatamente. E aí você vê ali o registro do software, contra quem esse software foi usado. E lembro também... E que serve para localizar, pelos celulares, inclusive, me parece, a geolocalização, localizar onde estão aquelas pessoas, no momento qualquer. Então, quer dizer, você imagina o poder que é você poder monitorar o deslocamento de adversários políticos, de profissionais da comunicação, de outras autoridades para fins de propaganda, de demonização ou de tentar prejudicar essas pessoas de alguma maneira. Continue. Felipe, e lembro de uma outra evidência desse uso da BIM, que foi quando sai a Operação Veritatis da Polícia Federal. Acho que o Alexandre de Moraes que abre o sigilo, e a gente tem aquela reunião do Bolsonaro com o Augusto Heleno, que era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional. E a eleição vai acontecer e o Heleno fala, olha, a gente está usando... Já falei com o diretor da ABIN, acho que era o Vitor, e a gente vai monitorar os dois lados da eleição. Então, assim, meio que a gente vai olhar o que está acontecendo dos dois lados, né? Então, do lado do Bolsonaro e do lado do Lula, provavelmente. E aí o Bolsonaro fala assim, não, agora isso aí a gente vai falar depois, né? E o Bolsonaro entende que realmente estava fazendo a coisa incorreta e fala, Heleno, isso a gente conversa depois na salinha ali escondido. Foi o não prossiga. Uma frase que gerou muitas ironias nossas no programa. A gente até pediu para o nosso grande Robson, sonoplasta, separar esse trecho para a gente poder usar ironicamente, porque o general Augusto Heleno estava falando algo absolutamente impróprio, para dizer o mínimo, imoral, com possibilidade de eventualmente ser enquadrado se fosse descoberto aquilo que ele estava falando ou fazendo. O Bolsonaro percebeu e falou, não prossiga. Ele não prossiga aqui em público, essa reunião pode estar sendo filmada, mas depois, né, a gente conversa ali. Foi o que deu a entender aquela intervenção. Diga, Duda. Isso, se juntar as pecinhas, a gente tem aí uma evidência muito clara desse uso político da ABIN. Segundo a Polícia Federal, foram monitoradas as seguintes autoridades do Judiciário e do Legislativo. Poder Judiciário, vamos colocar aí na tela? Ministros do STF Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. Poder Legislativo, deputados Arthur Lira, Kim Kataguiri, citado há pouco, os ex-deputados Rodrigo Maia, Joyce Hasselmann e Jean Willis. Senadores, Alessandro Vieira, Omar Aziz, Renan Calheiros e Randolph Rodrigues. Fecho aspas. Ainda segundo a PF, também foram monitorados membros do Executivo, como o então governador de São Paulo, João Dória, servidores do IBAMA, auditores da Receita Federal e profissionais da comunicação. Segundo a PF, quer comentar, Duda? Não, incrível a lista mesmo, né? Tem de tudo ali, pra né? todo mundo. Estavam brincando mesmo. Põe aí, vamos ver o que acontece. Vamos ver se a gente acha algum podre. Exatamente. Tem gente ligada ao PT, a partidos satélites, ao próprio bolsonarismo, mas que depois passou a criticar o bolsonarismo, a porta-vozes de um lado, a gente que pode ter atuado em investigação sobre família ou aliados dos Bolsonaro. Quer dizer, qualquer pessoa que contraria os seus interesses pelos mais variados motivos e valores, valores aqui no sentido moral, elas eram
elas se tornavam alvo de alguma forma e se tentava descobrir alguma coisa para desqualificar essas pessoas. Segundo a PF, a operação tem em seu embasamento a indicação de que esse fator é muito interessante. Mas peraí, antes da gente entrar nessa questão do áudio, olha, aguardem, hein, porque vale muito a pena. Vamos lembrar aqui a capa da Cruzoé, primeiro da minha reportagem, pela qual eu sou atacado até hoje pelos bolsonaristas, mas eu estava lá apontando na raiz aquilo que eles já faziam e que depois vários de seus colegas passaram a fazer de uma maneira muito pior. Está aí a reportagem sobre os blogueiros de crachá, que na capa tinha esse título, A Rede. Mensagens de WhatsApp revelam como atua a militância virtual bolsonarista. E está aberta essa reportagem, porque mentiram tanto a respeito dela que eu pedi, a partir do momento que assumi a direção de jornalismo do portal e da revista, que ela ficasse aberta para o público, para que pudessem todos averiguarem aquilo que foi legitimado, inclusive pela Justiça e não pelo STF, pelos tribunais de primeira, segunda instância, com juízes, desembargadores concursados, porque eles tentaram me processar em diversas localidades e perderam todos os processos sem conseguir apontar qualquer tipo de mentira. Está lá a exposição do uso da máquina pública, de militantes de gabinete que estavam fazendo propaganda e ataque nas redes sociais, a combinação entre eles, mostra a divisão, inclusive, dentro do governo. Tem uma série de elementos, não dá para ser reduzido em relação a uma atitude. Tem, inclusive, menção ao uso de contas fake, como agora mais essa investigação demonstra. E, claro, a expectativa da militância ou da massa de manobra de um grupo político é que os jornalistas não façam jornalismo, façam torcida a seu favor, que não vigiem o poder, porque na cabeça deles você tem que ficar do lado do grupo deles, que seria o grupo do bem, contra o outro lado, que seria o grupo do mal. Mas o grupo do jornalismo é o grupo que diz a verdade, que vigia o poder, seja ele qual for. O resto é decisão e escolha de cada indivíduo dessa sociedade, a partir das informações disponíveis. A gente tem que fazer circular as informações disponíveis, mesmo quando o poder não quer que elas circulem. Então, vamos lembrar também, para mostrar como Cruzoé apontou na raiz tudo que a Polícia Federal está concluindo agora, a matéria de capa de 18 de dezembro de 2020, produção, ABIN do B. Pode colocar aí na tela. Olha só, 2020, hein? Nós estamos aqui em julho de 2024. A gente está falando aí de anos que se passaram desde que Cruzoé apontou detalhes dessa reunião, da qual nós vamos falar agora na raiz, o sistema de informações particulares do Bolsonaro, os relatórios enviados pelo Alexandre Ramagem para a defesa do Flávio Bolsonaro, no caso das rachadinhas, e outros detalhes. Então, voltando aqui ao presente, segundo a PF, a operação tem em seu embasamento a indicação de que Alexandre Ramagem gravou uma reunião realizada com Bolsonaro para blindar o senador Flávio Bolsonaro. Registros da corporação apontam que o encontro ocorreu em 25 de agosto de 2020. Isso, só para deixar claro, já tinha vindo a público. Veio a público uma semana antes dessa matéria de capa da Cruzoé. O que a Cruzoé fez foi trazer novas informações, mais detalhamento a respeito dessa reunião e de outros, de outros detalhes, né? de outros casos. Um áudio de 1h08, citado pela Polícia Federal, mostra que Bolsonaro trata da blindagem do Flávio com uma possível advogada do filho, com o Alexandre Ramagem e o general Augusto Heleno. Lembrando que o Heleno era o chefe de gabinete de segurança institucional chamado GSI. E o Ramagem, nessa reunião, sugere a instauração de procedimento administrativo contra auditores da Receita Federal para anular a investigação sobre o Flávio e retirar alguns desses auditores dos seus respectivos cargos, de acordo com o relatório da PF. Quer dizer, eles estavam ali arquitetando o uso do mesmo método do PT, do mesmo método do Lula. Quer dizer, o que nós podemos dizer que os investigadores, no caso os auditores, porque era no âmbito da Receita, fizeram de errado e tal, o que a gente pode alegar? E estavam lá usando a máquina pública para definir qual seria esse caminho para blindar o Flávio em relação à acusação do Ministério Público do Rio de Janeiro. Vamos lembrar que o GAEC, o Grupo Anticorrupção do MP do Rio, chegou a denunciar o Flávio Bolsonaro, assim como o Fabrício Queiroz, como operador no caso, pelo esquema
de peculato, na verdade por organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro. Foram 3 crimes apontados naquela ocasião. Mas essas ações, como a Polícia Federal colocou no relatório, que foram sugeridas pelo Ramagem, elas foram concretizadas, elas se concretizaram, para usar a expressão da PF. E depois você teve anulação de provas, de quebra de sigilo no Superior Tribunal de Justiça, e o Flávio acabou blindado. Hoje mora lá numa mansão de 6 milhões de reais. Eu separei no X, antigo Twitter, notas publicadas por o antagonista que mostram como a gente acompanhou esse processo. Então, em 11 de dezembro de 2020, estava lá o título: a BIM fez 2 relatórios para livrar Flávio Bolsonaro. Eu escrevi na época, citando a matéria do portal, é um escândalo gigantesco que deveria ser investigado imediatamente. A máquina do Estado a serviço da impunidade do filho do presidente da República. Descaramento total. Agora vamos à segunda nota que eu separei, 15 de dezembro de 2020. Augusto Aras, PGR indicado pelo Bolsonaro, Procurador-Geral da República, diz que faltam provas de que a BIM ajudou o Flávio Bolsonaro. Que surpresa! Eu comentei no X, ironizando aquela blindagem pela qual Augusto Aras acabou famoso até o final do mandato do Bolsonaro. E aí, em 18 de dezembro, a gente teve a capa da Cruzoé. Eu que alterei a ordem aqui, porque eu estava ansioso para mostrar a capa da Cruzoé. A gente pode mostrar mais uma vez, para mostrar que nosso jornalismo independente aponta desde a raiz. Muito bem. Então, tinha aí o meu tweet também, né, anunciando ali a capa da Cruzoé. Está lá falando dos relatórios clandestinos enviados ao Flávio pelo chefe da BIM, o Ramagem. O Flávio Bolsonaro divulgou um vídeo nessa quinta-feira com críticas à operação da PF. Vamos acompanhar o que ele disse, porque esse programa é muito generoso. Pode soltar. O Grupo Especial de Lula na Polícia Federal ataca novamente. Na ocasião em que eu fui vítima de criminosos que acessaram ilegalmente meus dados sigilosos na Receita Federal, eles conseguem transformar isso em uso da BIM para me auxiliar de alguma forma. A própria imprensa na época noticiou: Receita acessou indevidamente dados fiscais de Flávio Bolsonaro, aponta TCU. Obviamente, fui vítima de um crime cometido por pessoas de dentro da Receita Federal. Então, eu peticionei formalmente junto à Receita para saber quem tinha feito isso. E sabe qual foi a resposta? Indeferido. Porque se tratava de informações sigilosas que eu só poderia ter acesso mediante decisão judicial. Aí eu interpus um habeas data para saber quem acessou os meus dados sigilosos, porque a Receita Federal, no governo do presidente Jair Bolsonaro, me negou acesso. Então, se o presidente interferisse em alguma coisa, eu não precisaria entrar na justiça. Você concorda? Bom, até hoje eu não tive resposta do judiciário. E o que é que eu ouvi dizer? Então, eu não tenho nem certeza se aconteceu. É que foi instaurado um procedimento administrativo disciplinar contra esses criminosos da Receita e que uns 10 foram punidos. Veja só em quanta gente acessou indevidamente os meus dados. Parece que tinha uma força-tarefa do crime dentro da Receita contra mim. Isso tudo não tem absolutamente nada a ver com a minha defesa jurídica à época, que dizia respeito a questões processuais, nada de mérito, e que foram reconhecidas pela Justiça e o processo acabou. Portanto, nada a ver com qualquer coisa da BIM. Agora, eu não posso correr atrás dos meus direitos de vítima que eu fui de criminosos de dentro da Receita Federal, que isso é usado contra mim. Faça-me um favor, isso eu não vou aceitar. Quer dizer, se você pegar esse texto e adaptar, é como se o Lula estivesse falando a respeito das investigações da Lava Jato. É o mesmo método, é o mesmo discurso. Você fala ali que os investigadores cometeram abusos, etc, etc. E ele falou ali, não é uma questão de mérito, não é para entrar no mérito. Ele não entra no mérito da acusação. Ele até numa entrevista à TV, ele chegou a falar, não, os dados lá são verdadeiros, mas não podiam ter feito isso. Ele indicou isso. Quer dizer, a gente viu a sujeira do gabinete. A gente viu, eu li a denúncia completa do MP do Rio de Janeiro, mostrando a quantidade de funcionários fantasmas, gente que morava em Resende, a horas do Rio de Janeiro, que tinha outros trabalhos, mapeamento dos celulares dos funcionários fantasmas do gabinete do Flávio Bolsonaro, mostrando que nenhum deles
né, os principais ali apontados no relatório, passava próximo da Alerj, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, foto do Fabrício Queiroz na boca do caixa, sacando dinheiro, tabelas para mostrar pagamento de mensalidade da escola de cada filha do Flávio Bolsonaro, com a explicação sobre a origem do dinheiro, pagamento de plano de saúde, transferência ali às vésperas de quitação de parcela de imóvel. Houve a suspeita, inclusive, sobre um imóvel no Rio de Janeiro, que depois teria sido vendido para a compra do atual imóvel do senador. Quer dizer, tudo isso apareceu também em todo o noticiário. Agora, que o sistema de justiça no Brasil se apega ali a essas questões para tentar varrer todo o resto para debaixo do tapete, é o que a gente acompanhou. A frente ampla pela impunidade, como eu chamava na ocasião. Duda Teixeira, o que você destaca? Felipe, o que eu destaco, vendo esse vídeo aí do Flávio Bolsonaro, é como ele está ficando mais parecido com o pai dele, né? Fisicamente, o rosto, o jeito de falar também. Dizem que a gente, quanto mais velho, mais parecido a gente vai ficando com os nossos pais, né? Acho que esse vídeo aí confirma isso. E outra coisa que eu queria comentar, o Alexandre Ramagem é o candidato do PL à Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Quer dizer, tem ali uma relação forte ali de lealdade que se mantém, né? O Ramagem provavelmente então tinha essa confiança muito forte da família do Bolsonaro, e se continua, só acho que ele não tem chance lá de ganhar no Rio. Está em segundo lugar, o Eduardo Paes acho que está bem na frente. Né? Mas disparado na frente nas pesquisas. A gente fez até uma nota mostrando que o candidato Jair Bolsonaro não é conhecido no Rio de Janeiro. Uhum. Mas enfim, mostra bem essa confiança que eles têm nele. Né?